Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos mais uma vez para mais uma live especial sobre o livro dos Salmos. Desta vez nós vamos abordar o Salmo de número 3, Salmo terceiro, nesta série que nós estamos há algumas segunda-feiras já abordando sobre esse tema. E nós vamos falar acerca do Salmo número 3 hoje. Salmo de número 3. Nós vamos rapidamente abordar sobre esse assunto. O Salmo de número 3 que vai dizer assim: hoje nós já estamos no Salmo de número 3. Você que não acompanhou os outros capítulos, as outras lives, você pode ir na nossa biografia, lá vai estar nossas postagens, você pode ver lá. Todas as lives são gravadas e postadas, tanto aqui como no nosso canal no YouTube, para você acompanhar e para assistir quantas vezes quiser, compartilhar, comentar esta live. Vamos fazer aqui alguns agradecimentos de pessoas presentes. Agradecemos aqui a presença da nossa irmã Sara Beatriz. Queremos agradecer a presença da nossa irmã Maria Divina, irmã Francisca Silva, Ana Raíssa, Angélica Castro. Queremos agradecer todos que estão presentes nessa live. Salmo número 3, vamos ler para nosso aprendizado, que diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Porque o Senhor me sustentou. Não temerei os milhares dos povos, os milhares do povo que se puseram contra mim e me cercaram. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Somente esses versículos. Meu amigo Jardel Desidério está conosco aqui também. Pai do Senhor Jesus, Angélica Castro, irmã Angélica Castro, Pai do Senhor Jesus. Salmo de número 3, aqui nós claramente vemos aqui a canção, o que Davi estava escrevendo, o que Davi estava entoando, o que Davi estava falando ao Senhor. Davi, a epígrafe do texto que nós lemos fala da confiança na adversidade. Isso é a confiança do salmista Davi que ele tinha na adversidade. E por que o salmista Davi ele escreve esse texto? O salmista Davi, quando ele está falando acerca desse texto, ele está literalmente falando acerca da adversidade que ele enfrentava e da confiança que ele tinha em Deus. Davi ele confiava muito em Deus. Davi ele tinha muita reverência a Deus, tanto que ele é colocado como homem segundo o coração de Deus. Magrinalda Maria, paz do Senhor Jesus.
irmão Cauã de Oliveira, nosso amigo. E enquanto ele está falando isso, veja no versículo 1, ele vai dizer: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Davi, ele era um homem, um rei que por muitas vezes entrou em peleja, entrou em batalhas. Davi foi um rei que pelejou bastante em favor do povo de Deus, em favor do povo de Israel. E Davi, enquanto ele estava lutando, ele adquiriu muitos adversários, muitos inimigos, porque o reino de Davi estava crescendo bastante. E quando o reino de Davi cresce, ele vai deixar bem claro na sua oração, no versículo 1: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Ele está clamando ao Senhor, está desabafando. Eu sinto um desabafo no versículo 1, no meio da oração de Davi, que ele vai falar ao Senhor e vai se referir a ele acerca dos seus adversários que se levantaram. O povo que se levantou contra Davi agora fazem parte do desabafo de Davi para Deus. Ele vai dizer: Senhor, muitos se levantaram contra mim. Mas olha só que no versículo 2 que ele diz: e muitos dizem da minha alma, não há salvação para este em Deus. Não há salvação para ele em Deus. Por que ele vai falar isso? Quando ele vai falar não há salvação para ele, ele está se referindo aos seus adversários, que agora olham para a situação em que Davi se encontra, olham para o reino de Davi, olham para a sua batalha, olham para ele e diz: não há salvação para ele. Com relação às batalhas, com relação às lutas e guerras, os inimigos estão olhando para ele e estão dizendo: agora, desta batalha não tem como ele se salvar. Agora, desta afronta não tem como ele se salvar. Agora, desta emboscada não tem como Davi se salvar. Ele está relatando isto no meio da sua oração. Ele está se olhando para Deus e está dizendo: Deus, parafraseando, para que a gente possa entender melhor. Ele está no meio da oração, ele está dizendo: Deus, os meus adversários olham para a minha alma e dizem: desta vez não tem salvação para mim. Desta vez não tem salvação para ele ou para Davi. Ele está dizendo que os seus adversários já estão dando um decreto para a sua vida, já estão dando um decreto para a sua carreira. Desta vez não tem como, desta vez não tem para onde. E quantas vezes os nossos adversários não colocam um decreto para nós? Quantas vezes os nossos adversários colocam o pé na parede e dizem: dessa vez acabou, não tem como, não tem mais jeito, desta vez não tem mais o que fazer, acabou a carreira. Mas olha só a virada que ele faz no versículo de número 3. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Ele vai agora, no versículo de número 3, rebater a afronta dos inimigos. Como que ele vai fazer isso? Ele vai olhar para a afronta dos inimigos e vai dizer: o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é o que exalta a minha cabeça. Quando ele vai falar esta parte, quando nós chegamos neste ponto em que Davi ele vai dizer isso, nós já estamos percebendo um Davi que atribui as suas batalhas, que atribui a sua vitória não à força que ele tem, não ao seu exército, porque os valentes de Davi fizeram uma história muito grande em meio aos guerreiros de Israel. Os guerreiros de Davi foram grandes guerreiros vitoriosos, mas ele percebe que tudo isso, tudo que aconteceu com ele não faz parte apenas da sua força, da sua artilharia, não. Ele vai dizer: os meus inimigos falam que para mim não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não tem mais solução, mas só que no meio dessas aflições eu percebo que o Senhor é o escudo
para mim, a minha proteção, o Senhor é a minha glória. Todas as batalhas ele atribui ao Senhor. A glória das batalhas, as glórias das vitórias que eu consigo é o Senhor Jesus. Todas as glórias que eu consegui são atribuídas ao Senhor. Todas as vitórias que Davi conseguiu para o seu reino agora estão sendo atribuídas para o Senhor Jesus. E agora ele vai dizer no final do versículo 3: e o que exalta a minha cabeça, o que faz Davi andar de cabeça erguida no meio dos inimigos, o que faz andar Davi, o que faz fazer Davi andar de cabeça erguida, com consciência, com autoridade no meio dos inimigos, é o Senhor Jesus. E o que nos vai fazer andar no meio das perseguições, no meio das provas, enquanto nós estamos desanimados, fracos, sem motivação, é o Senhor Jesus. Porque para tudo tem um plano, e esse plano, esta proteção, o escudo para a nossa vida é o Senhor Jesus. O versículo de número 4: com a minha voz eu clamei ao Senhor, ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei os milhares do povo que se puseram contra mim e me cercaram. Enquanto Davi está dormindo, enquanto Davi está sofrendo as perseguições, agora ele vai dizer: com a minha voz eu clamei ao Senhor, eu clamei a Jesus, eu clamei ao meu Deus, ao meu Senhor, e então eu me deitei, e eu dormi, e eu acordei. Enquanto ele estava, no versículo número 6, não temerei aos milhares do povo que se puseram contra mim e me cercaram. Davi está dizendo: não temo aos meus inimigos. E enquanto eu estou cercado por afrontas, por inimigos, por pessoas querendo tirar a minha vida, sabe o que eu faço? Eu clamo ao meu Senhor. Eu clamo ao meu Deus, ao Deus que é todo poderoso. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Sabe por que às vezes nós não conseguimos focar em algo? Sabe por que às vezes nós devemos parar um pouco e pensar? Porque nós temos que fazer assim como Davi fez. Nós devemos clamar ao nome do nosso Senhor. Nós devemos clamar ao nome do nosso Deus. Nós devemos clamar ao nome do nosso Senhor. E enquanto nós clamamos ao nome do nosso Deus, Deus ele se encarrega de cuidar das nossas batalhas. Veja que no versículo de número 5, Davi ele vai dar uma lição para nós. Ele vai dizer: eu me deitei e dormi e acordei. Quando Davi ele está falando esta palavra, ele nos deixa uma lição muito interessante. Porque quantas vezes nós perdemos o sono por coisas tão simples? Quantas vezes nós perdemos o nosso sono por coisas que às vezes não faz o mínimo sentido? Quantas vezes nós perdemos a nossa paciência? Quantas vezes nós perdemos os nossos passos, a nossa cabeça? Nós saímos do nível de temperamento por causa de coisas pequenas. E agora Davi ele vai dizer que está cercado pelos seus inimigos. E isto, ele não está falando apenas de afrontas, ele está falando literalmente que os seus inimigos estão cercando. Ele está em posição de ficar sem saída. E quando alguém está cercado em campo de batalha, o inimigo tem a visão privilegiada do seu alvo. Quando ele está cercado, todos os seus inimigos têm plena visão de quem está cercado. Davi ele estava em posição de cerco. Davi ele estava olhando para os lados e estava dizendo: ó Senhor, os meus inimigos se puseram contra mim e me cercaram.
Senhor, eu estou em local em que a visão dos meus inimigos está sobre mim, em que todos estão me vendo. Mas olha o que ele fala no versículo de número 5. Enquanto eles estão me vendo e me olhando, eu estou deitado, eu estou dormindo, confiando no Senhor, que dos altos montes me ouviu. E agora eu lembro do Salmo de número 121. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi ele está dando uma lição para nós, meus queridos. Davi ele está nos dando uma lição que agora muitos precisam aprender isto, que enquanto nós estamos sofrendo aflições e perseguições, enquanto o inimigo está nos cercando, nós temos que saber e confiar. Nós temos que clamar e confiar no clamor que nós estamos tendo, que há um Deus que está além dos nossos inimigos. Se o nosso inimigo está nos vendo por alto, nós temos que confiar que tem um Deus que está acima do inimigo nos protegendo, que tem um Deus que está acima do inimigo, que está nos olhando, que está nos protegendo, que é o nosso escudo e é o que vai fazer nós levantarmos a nossa cabeça, estarmos de pé, de cabeça erguida e dizer para o inimigo: eu não temo. Enquanto o inimigo está afrontando, eu estou confiando, eu estou esperando em um Senhor que tem todo o poder no céu e na terra. E eu não temo, ainda que sejam milhares, ainda que sejam vários, ainda que sejam incontáveis os meus inimigos, o meu Senhor é muito maior, o meu Senhor tem muito mais poder, o meu Senhor tem muito mais poder sobre a minha vida. E ele fala no versículo número 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos. Agora ele vai dizer, ele vai dar o arremate final. Meus inimigos são milhares, são muitos, são incontáveis. Mas enquanto eles estão me cercando, eu estou confiando, eu estou esperando. Eu clamei e o Senhor dos altos céus me ouviu no seu santo monte. E ele respondeu e cercou os meus inimigos, cercou aqueles que me perseguem, aqueles que estão contra você, meu querido. Saiba que há um Deus que está cercando. Se o inferno pensou que te cercou, Deus ele chegou primeiro e cercou o inferno e diz: agora aqui ninguém vai mexer não. Porque sobre ele está a proteção, sobre a sua vida está a proteção de Deus, sobre a tua casa está a proteção de Deus, sobre a tua família está a proteção de Deus. O escudo do Senhor está sobre a tua casa, meu filho. O escudo do Senhor está sobre a tua família. E pode mais o teu inimigo tentar. Quanto mais ele tentar, quanto mais os teus inimigos se levantarem, podem ser milhares aos teus olhos, parecem ser uma multidão de problemas, de vendavais, de turbulência. Enquanto o inimigo está se levantando, a palavra do Senhor é para a tua vida nesta noite, querido. Clama ao Senhor que está no santo monte, que ele te ouve, mas clama e acredita e tenha fé e descansa, porque enquanto você descansa, Deus está se levantando do seu santo monte, está cobrindo, está despedaçando os inimigos, está dispersando as multidões de problemas que parecem ser impossíveis. Veja só o que Davi colocou. Ele falou que os seus inimigos que queriam matar, que queriam tirar sua vida, estavam cercando ele, mas ele disse: não, eu não temo o meu inimigo, eu não temo o meu adversário, porque a glória do Senhor, se eu um dia venci batalhas, a glória é do Senhor. Se um dia eu conseguir vitórias, a glória é do Senhor. A vitória eu tenho em nome do Senhor. E em nome do Senhor eu vou me erguer, vou levantar a minha cabeça, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus, meu querido, Ele está no controle da tua vida, está no controle dos teus caminhos, está no controle dos teus passos. E Ele te protege, Ele te guarda e vai continuar te protegendo. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, não só hoje, mas eternamente. Que iremos encerrar esta live por aqui. Quero agradecer ao nosso amigo Pedro Josafá, que está conosco,
A Valmira Guimarães, minha prima. Ao Ícaro, cara, muito obrigado, Ícaro. Fico muito feliz com a sua presença. Bom, o Josean, nosso amigo, irmã Emily Souza, irmão Gustavo Maciel, irmão Kelson Rafael, irmã Luzia. Enfim, a todos vocês que participaram conosco, muito obrigado pela sua presença. Próxima segunda-feira nós estaremos indo novamente, neste mesmo horário, na próxima segunda, para mais uma live acerca do livro dos Salmos. Esta live vai ficar gravada para você que não conseguiu assistir ela toda. Vai ficar gravada, você pode assistir. Vai ficar salvo, vou postar ela daqui a pouco. Você vai poder assistir e acompanhar ela quantas vezes você quiser. Fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima semana, viu, gente? Nesse mesmo horário. Fiquem todos na paz de